Olá, eu sou o Franco Chamorro, sou fisioterapeuta e vou mudar um pouquinho a temática dos últimos vídeos e vou começar a falar agora mais sobre treinamento nesses próximos. E o primeiro conceito que eu trouxe para falar sobre treinamento é o conceito de supercompensação. Qualquer pessoa que atue, trabalhe com esporte ou simplesmente seja um atleta ou viva o esporte de alguma maneira, vai passar por esse processo que a gente chama de treinamento. E tem alguns conceitos base que deveriam servir e estar na cabeça de todas as pessoas. O conceito de supercompensação pertence a uma teoria maior chamada de teoria da adaptação geral, em que a gente tem basicamente um modelo de resposta do nosso corpo frente aos estímulos do treinamento. Então eu vou colocar aqui uma lousa em que a gente vai explicar um pouco desse conceito, tá? Vou até afastar minha imagem. Primeiro eu quero que a gente imagine uma pessoa qualquer, com uma condição física inicial, em que nesse período em que eu dou um estímulo, que eu inicio o treinamento, ela vai começar a ter alguns efeitos em decorrência desse treinamento, como por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, enfim, uma série de coisas acontecerão e a gente vai entender que a gente começa a mobilizar as reservas dessa pessoa e começa a consumir alguns nutrientes, começa a consumir as fontes energéticas como glicose, glicogênio, e assim a gente só vai depletando as reservas dessa pessoa, sejam as reservas energéticas ou musculares. A gente começa a gerar ali pequenas microlesões nos tecidos e começa a desgastar esse corpo. Isso vai acontecer durante todo o processo do treino em si. Esgotado esse processo inicial do treinamento, quando ele termina, a gente chega no limite inferior, em que a gente tem tudo que foi depletado, tudo que foi consumido por esse estresse metabólico do exercício. A partir daí, com o descanso, com a recuperação, com a alimentação, o corpo começa a abastecer novamente essas reservas. Ele começa a construir substrato energético, ele começa a aumentar o número de sarcômeros na musculatura e ele começa a repor tudo que foi consumido, voltando à linha de base inicial. Nesse momento a gente diz que esse corpo compensou. A partir daí, esse sistema ele vai começar a se preparar para o estímulo. Por quê? Uma vez que teve um estímulo inicial do treinamento e mobilizou muito as reservas, ele se prepara estando um pouco mais munido de ferramentas, munido de musculatura, munido de reservas, para quando vier um novo estímulo, ele sofrer menos com esse estímulo. E aí ele faz o que a gente chama de supercompensação, a gente vai ter um momento de ganho. Ele sobe além daquela linha inicial que ele estava, da condição física. A partir daí a gente chega em um teto em que se nenhum estímulo for dado, ele não vai continuar supercompensando o tempo todo. Ele vai simplesmente começar a reverter essas reservas criadas, a reverter tudo aquilo que foi construído e tende a voltar à linha de base inicial. Ele vai tender a retornar para a homeostasia inicial. Então a gente tem um momento de regressão. A grande questão da ciência do treinamento que todo mundo deveria saber é que esse é um modelo de resposta. O corpo realmente ele tende a agir dessa maneira. A questão é que existe uma certa individualidade, a questão não é matemática. As pessoas respondem de forma diferentes aos diferentes estímulos. Então a gente tem que ter uma noção de que esse modelo ele deve ser ajustado e a gente acaba tendo como desafio acertar o timing para um novo estímulo de treinamento. Como eu consigo pegar o melhor da minha supercompensação, dar um novo estímulo e assim somar estímulos que levem o atleta para um ganho constante. E o primeiro desafio que a gente vai ter é em relação ao estímulo dado. Porque esse estímulo ele tem que ser adequado para o atleta. Se eu der um estímulo muito fraco, talvez eu mobilize pouco essas reservas e não seja um estímulo suficiente para supercompensar ou eu perca o timing exato dessa janela. E o que vai acontecer é que eu mobilizo um pouco das reservas, talvez nem chegue a supercompensar. Então é um treino que talvez não tenha dado o resultado esperado. No entanto, se eu vier também com um estímulo muito forte, eu posso mobilizar tanto essas reservas, posso depletar tanto os nutrientes, posso exigir tanto desse sistema locomotor,
que acaba ficando oneroso esse processo de reparação. E dependendo do nível, posso chegar a estimular tanto esse corpo a ponto de gastar mais tempo e mais energia nessa reparação e nessa reconstituição e não conseguir novamente aproveitar essa janela, aproveitar esse timing exato e talvez eu não consiga supercompensar a ponto de ter um novo estímulo no momento certo. Além dessa questão do estímulo dado quanto à magnitude, quanto à carga oferecida, a gente tem a questão prática do momento certo de dar um novo estímulo. Em teoria, se eu tive aquele estímulo do treinamento inicial, entrei em toda aquela fase de estresse, compensei, supercompensei, eu deveria dar um novo estímulo no momento mais alto dessa curva de supercompensação. E aí eu entro com um novo estímulo e vou somando. Eu tenho toda essa fase de perda, compenso, supercompenso, dou um novo estímulo e na somatória desses estímulos de treino, a tendência é uma crescente. O atleta vai melhorando, ele vai tendo ganhos com esse treinamento elaborado. Mas pode acontecer também de eu ter um atraso nesse momento exato de dar um novo estímulo. E eu pego o atleta, por exemplo, já na linha de base, quando ele tende a retornar para a homeostasia, ou seja, dei o estímulo, teve o estresse, compensei, supercompensei, comecei a regredir e voltar para a linha de base, e aí lá no ponto mais baixo eu dou novamente um novo estímulo. E aí eu tendo a entrar numa tendência linear, em que o treinamento em si, o estímulo, ele não se soma, ele não gera ganhos. E se eu for muito apressado, eu posso pegar esse atleta ainda no momento em que ele está recuperando, onde ele nem voltou para a linha de base, ele ficou longe de supercompensar e eu dou um novo estímulo. E aí ele desce um pouquinho mais, e eu dou um novo estímulo, e ele desce um pouco mais. E se eu vou somando isso ao longo do tempo, a tendência é que esse atleta vá literalmente descendo a ladeira. Em vez de ganhar com o treinamento, ele começa a perder constantemente. Olha como é interessante, um conceito simples que mostra um pouco de como acontece nossa adaptação ao treinamento, ele mostra que essa ciência não é tão simples assim. É difícil eu acertar a magnitude, é difícil eu acertar o momento certo para um novo estímulo, e é por isso que as pessoas estudam tanto isso, e quem se interessa pelo movimento deve ter isso em mente para conseguir ajustar e tirar o melhor proveito do seu treinamento, seja você como atleta, seja você como fisioterapeuta, seja você como treinador, você deve saber um pouco desse conceito para tirar o melhor proveito possível, pessoalmente e para os seus resultados com o trabalho. Nos próximos vídeos a gente vai usar esse conceito base para desenhar e compreender diversos outros conceitos importantes para quem trabalha com treinamento, com aprendizagem e com qualquer outra coisa que esteja relacionada com o esporte e com o movimento. Eu agradeço imensamente você que tem assistido o vídeo. Por favor, escreva aqui se você tiver qualquer dúvida ou sugestão e se inscreva no canal para continuar aproveitando o nosso conteúdo. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!